Quando a gente cede à pressão que alguém faz pra que a gente faça algo, a gente tá cedendo porque, no fundo, tá acreditando numa questão. Se eu não fizer isso, eu não vou ser amado, eu vou ser rejeitado. Isso é estar numa posição que não tem nada a ver com a gente mesma. Me mandaram essa pergunta aqui: é válido fazer algo só pra orgulhar os pais? Existe quem defenda a posição de que, se você mora mesmo com seus pais, depende dos recursos dele, por questão de respeito. Você pode fazer o curso para agradar os pais e, concluída essa obrigação, fazer o curso que você mesmo gosta. Quem defende isso fala a respeito da submissão aos pais e sobre a manutenção da relação de pais com eles, sabe? Isso vai levar tempo, claro, é como se você estivesse dando uma volta e, enfim, o que você acha disso? Será que existe outro meio de honrar os pais? O jovem estaria gastando até mesmo recursos financeiros, a gente sabe disso. Meu nome é Sueli Neri e, além de ser terapeuta comportamental, eu ajudo jovens a saberem o que fazer da sua vida em um tempo máximo aí de 12 semanas ou 3 meses, que é igual a 12 semanas. E tem quem faça em bem menos tempo também essa escolha. Tô aqui, sentadinha, de perninhas cruzadas, e eu quero falar desse assunto a partir de um filme. Ele se chama Quando Eu Encontrei Você, tá na Netflix. Eu não sou crítica de cinema, mas apesar de poder parecer o tipo de romance clichê, eu não vejo dessa forma, não. Ele é interessante porque ele tira o foco da história de amor do casal e ele insere ali outras temáticas, por exemplo, como perdão, relacionamento com o pai, e outras histórias que fazem o filme ficar um pouco mais, digamos, emocionante, sabe? E faz a gente olhar para a história de outras pessoas que vão dar até pra pensar um pouco assim, e se fosse eu? Ok, é um filme Mamão com Açúcar, tem classificação indicativa baixa, o que não é significado de filme ruim, claro. É um filme que a gente sabe que vai assistir e será, em tese, um filme mais tranquilo. E bem, no filme ele coloca ali a ideia de tirar o foco da situação do romance e trazer para outras frentes também. Ele vai ajudar a gente a pensar numa técnica de terapia comportamental chamada de cadeira vazia, como se a gente pudesse analisar a situação estando de fora dela, dar ali uma ideia bem central pra gente analisar, que é justamente a questão da pressão dos pais. A técnica da cadeira vazia é uma proposta para o paciente lidar com algo que esteja mal resolvido em relação a ele mesmo e a algum evento. A cadeira fica posicionada diante da pessoa, representando o evento, e ali a gente coloca todos os sentimentos voltados para essa questão que se quer resolver. E então o paciente inicia um diálogo buscando ser bastante honesto em relação àquilo que ele sente. O paciente pode, a partir do trabalho com o terapeuta, criar uma nova perspectiva para a situação. É mais ou menos isso que nós fazemos quando assistimos um filme com o qual nos identificamos. Nós colocamos as emoções e imaginamos como agiríamos se fôssemos nós naquela situação. No caso do filme, o pai dele é um cara bem manipulador, ele sabe como usar um discurso para alcançar o coração do filho, ele sabe que o filho é sensível, preocupado, e ele se aproveita um pouco disso. Ele talvez possa até ser um pai narcisista, e de qualquer forma, ele parece querer também realizar os sonhos dele mesmo, que ele mesmo tem através da vida do filho. E, em contrapartida, a gente vê um jovem com um desejo muito profundo de agradar esse pai também, e que já passou a acreditar na ideia que o pai colocou na cabeça dele, de que o futuro de muitas pessoas está nas costas dele. E fazendo aí essa análise, estando de fora, essa cadeira vazia, é possível que a gente se identifique com ele, que alguém se identifique com a história dele. E a gente sabe que ele precisa assumir o controle da própria vida e dizer pro pai o que ele realmente pensa, o que ele realmente quer pra sua vida, porque chega a fase na qual a gente se percebe sem realização quando a gente só diz não pra gente mesmo. E a verdade é que sim, muitos jovens estão vivendo essa realidade dentro das suas casas, com maior ou menor grau, com maior ou menor intensidade. Existe essa figura do jovem com dificuldade de dizer não pros pais, e é como se ceder à pressão dos pais ou das pessoas pelas quais a gente tem afeto, ou querer agradar aos pais, fosse o mesmo, fazer uma comparação, que é a mesma coisa que escolher uma profissão que não é a profissão para si mesmo. E eu vou explicar. Quando a gente cede à pressão que alguém faz para que a gente faça algo, a gente tá cedendo porque, no fundo, tá acreditando numa questão, que é como se, assim, se eu não fizer isso, eu não vou ser amado, eu vou ser rejeitado. É como se, não indo para aquele determinado caminho, não existisse outra possibilidade. Isso é estar numa posição que não tem nada a ver com a gente mesmo. É como se quisesse muito, por exemplo, ser piloto de avião e acabar sendo administrador de empresas. São duas atuações muito diferentes. É como se eu escolhesse por outra, tivesse que reduzir para caber naquilo que foi proposto e imposto. Não é porque uma profissão é melhor que a outra. É porque dizer sim para as pressões, principalmente para quando dizem que o ganho financeiro numa área é muito melhor, ou que eu preciso escolher rápido, que eu tô demorando demais, é o mesmo que se achatar, sabe? Se desconsiderar, se ignorar, ser indiferente consigo mesmo. E há pais que querem seguir caminhos, que querem que os filhos sigam caminhos que eles mesmos sonharam para a própria vida. A ideia mais difícil que os filhos têm para se distanciar, dele desincorporar, é a de que ele não vai ser aceito, não vai ser amado, sabe? De que, tipo assim, se você não fizer isso, eu não vou ter orgulho de você. Então, se eu quero que os meus pais tenham orgulho de mim, e se esse é o único caminho, uau, então eu vou fazer isso.
No começo, parece uma renúncia bonita, mas só que a médio, longo prazo, às vezes até curto prazo, vai trazer sofrimento. E aí, se a relação com os pais for uma relação com uma grande dependência emocional, com essa grande necessidade de aprovação, de validação por parte dos pais, a interferência dos pais vai ser muito importante para os filhos. E dessa forma, o jovem renunciar pelos pais vai parecer muito satisfatório, vai parecer muito bonito, mas o custo é muito alto, porque em algum determinado momento da minha vida eu tenho que pertencer a mim mesma. E ingressar numa formação que quiseram para mim, mas que eu não queria, traz grandes chances de não me levar a ser um bom profissional. Isso, claro, vai trazer consequências, como a falta de conhecimento e, quem sabe, também a falta de retorno para isso. A gente não dá conta de cumprir com as obrigações desse lugar que disseram que era melhor para a gente. Só que essa escolha pode também não corresponder aos talentos que uma pessoa tem. E eu considero que essa é uma das orientações que eu faço com casos assim, que são as mais desafiadoras, porque envolve questões emocionais e, às vezes, vai envolver também muita conversa com os pais. É como se não só o jovem, mas os pais também precisassem da orientação, sabe? E eu acredito que os pais precisam sim ser ouvidos nesse processo. O que a gente também precisa é considerar os significados que esses pais estão dando à escolha do filho. Não dá para analisar o que seria ideal, cada contexto é um, entende? Cada contexto é diferente do outro. Mas faz parte da natureza dessa situação de escolha que os pais exerçam essa interferência na decisão. E nesses casos, vai ser bom que o jovem faça a sua escolha quando ele estiver mais maduro, para ele conseguir se posicionar mais, quando ele consegue perceber que ele está se desvencilhando da opinião dos pais. Se eu estou conectado exclusivamente ao que os pais pensam, é sinônimo de maturidade. Se esse jovem está assim, ele é imaturo. Do contrário, ele já estaria mais livre, mais maduro, nem para bater de frente, nem para considerar tanto a ponto de não decidir. E quando a mãe quer uma coisa e o pai quer outra, rapaz, o que eu indico? Entender duas coisas. Qual é o motivo que faz com que os pais queiram fazer essa determinação para esse jovem? Me impressiona porque foram bem-sucedidos e acham que eu também tenho que ser, e na área que acham que é melhor, é a pressão para ser melhor em alguma coisa. Que pressão é essa e por que essa pressão existe? Além de entender isso, esse motivo dos pais, é necessário entender o motivo pelo qual eu quero corresponder a isso e por que eu quero aceitar essa determinação que os pais estão fazendo para mim. Por que eu tenho medo de dizer não? Algumas vezes vai ser necessário chegar a uma comunicação clara. Pai, mãe ou quem for teu responsável, vocês só vão me amar se eu fizer isso? É uma condicional para vocês se orgulharem de mim, percebe? Lógico que essa fala ela não deve ser uma fala agressiva. Vocês só vão me amar desse jeito, mas ela deve ser no tom de quem deseja real compreender. Se a resposta for positiva, eu acredito que não, aí já dá para perceber essa resposta como sendo uma manipulação, por exemplo. E se isso fica claro, lógico, a pessoa pode trazer à tona verdades duras e ela pode não estar muito preparada para lidar. Então, eu sou amado pelo que eu posso fazer e não por ser quem eu sou. Ou pode ser que essa pergunta revele aos próprios pais como esse filho se sente quanto às opiniões deles. Eles vão cair na ficha, cair na real. Mas a verdade é que a gente não vai agradar a todo mundo, inclusive aos nossos pais. A resposta dada pro outro, cedendo à pressão feita, não traz bons resultados. É como vestir 38 e me forçarem a vestir um 34 ou um 48. Vai causar vergonha a mim mesmo. Então, a gente pode trabalhar essa dependência emocional quanto aos pais, que eu citei. Caso contrário, é bem provável que isso se repita, que isso retorne de alguma forma no relacionamento, para outras relações, para outros momentos da vida, com o chefe, com colegas de trabalho, com amizades e no próprio relacionamento amoroso, como se eu vivesse querendo tapar um buraco emocional deixado lá pelos pais. Então a pessoa pode carregar a sensação de que para ser amada, para ser aceita, para ser desejada por outras pessoas, ela precisa ser permissiva. Ou seja, significa que ela precisa sempre dizer sim para essas pessoas. E aí ela sempre vai se anular, ela nunca vai ser ela mesma. Ela nunca vai se dar a permissão de ir além de um muro imposto como se ela pertencesse a alguém. E o ser humano é um indivíduo, ou seja, significa que ele é indivisível, ele não pode ser dividido, como se ele nunca seguisse completo. O problema é levar essa questão pontual e significativa com os pais daqui para a vida, daqui da minha vida para o mercado de trabalho. Problemas não resolvidos, eles são devolvidos e às vezes de um jeito aumentado. Não ser capaz de se posicionar te faz ser infeliz e não autêntico. E aí, assim, voltando pro filme, quando encontrei você, a gente pode fazer uma comparação com a vida, já que o filme tira o foco exclusivo da relação amorosa, e claro, muitos outros filmes também fazem isso, o que vai deixar ali um enredo mais interessante. É possível a gente pensar se você não está fazendo o mesmo quanto ao que fazer da sua vida, no sentido de colocar o foco exclusivo nisso. Pode ser que essa espécie de obsessão, acordar pensando nisso, permitir passar o tempo todo pensando nisso, analisando isso, fazer essa uma conversa central da vida, ceder às pressões das pessoas, se angustiar por isso, esteja deixando sua vida chata e pesada. E aí fazer o caminho de explorar outras coisas, histórias de outras pessoas, pessoas que estão em lugares que você admira, que possa parecer interessante para você, vai tornar a sua vida ali talvez mais interessante. Se eu coloco o foco no romance do filme, por exemplo, vai ficar clichê, lógico. Fica lógico que o que vai acontecer é que eles vão superar essa dificuldade de ficar juntos.
Olhar para outras partes do enredo torna a coisa mais intrigante. Claro, no filme a gente sabe o que vai acontecer em certo sentido, e na vida real também. Uma hora a coisa toda vai se encaixando e sim, você vai precisar de movimentos direcionados para não ficar tipo, deixa a vida me levar. Eu sei que as suas emoções, elas podem estar te contando outras coisas, assim, não vai dar certo pra você. Tu não consegue fazer igual a todo mundo. Olha o seu fracasso, olha pra você não vai sair do lugar. Mas deixa eu te contar um segredo, que não precisava ser segredo. Você não é as suas emoções, você não é o que suas emoções estão dizendo sobre você. Então, que tal aí dar um roteiro para sua vida e fazer algo diferente, sabe? Que tal uma jornada alternativa para você chegar a um objetivo? Eu sei que a gente quer chegar no destino de uma forma rápida, instantânea, mas às vezes a mais rápida não é a melhor, não é mais eficaz. Tem gente que precisa fazer terapia antes para se encontrar, antes de conseguir decidir. E esse foi o caso de uma paciente minha. Ela demorou 6 meses antes de saber o que ela queria fazer da vida, porque ela precisava aprender a lidar com ela mesma, com quem ela era. E aí, de maneira paciente, de maneira amorosa, a gente fez esse movimento. E o que são 6 meses perto de uma vida inteira perdida. O caminho dela foi muito bonito. O que daria para você fazer? O que tornaria a sua jornada mais interessante? Como é que você pode aí se desenvolver, se tornar mais criativo? Como essa ideia do que fazer da vida pode vir à sua cabeça? O que você poderia explorar para tornar essa jornada de descoberta mais interessante, mais leve, principalmente, para a saúde mental, inclusive. Então eu tô aqui falando na internet sem saber quem é que vai ouvir, se vai chegar alguém. Mas essa é a paixão da minha vida, ajudar jovens a encontrarem o seu propósito, porque essa foi a minha maior dor. Eu sei onde isso me leva, como isso deixa uma pessoa. Quando doía muito em mim, eu focava nisso, em saber como eu poderia tocar a vida de jovens. Então eu procurei formações na área, fiz pós-neurociência, eu fiz formação em análise comportamental, terapia cognitivo-comportamental, psicanálise, tudo como uma forma de saber como tocar o coração, como eu poderia fazer a diferença. Isso não é prepotente, é no sentido de procurar estudos, de me ver tão pequena, tão sem sabedoria, e aí eu precisava procurar formações que pudessem ajudar nisso, me ajudar a melhorar. Não era assim uma mera decisão profissional. Enquanto eu estava decidindo o que fazer da minha vida, eu fui fazendo outras descobertas importantes, interessantes, que contribuíram. Então, como mudar o roteiro da sua vida para fazer outras coisas que acrescentem, enquanto você estiver decidindo o que fazer da sua vida? Essa é uma pergunta muito importante para você se fazer. É um curso de inglês? É um curso de escrita? É um curso de oratória? Um curso de como se comunicar de maneira eficaz? Comunicação não violenta? Fazer formações ali na Harvard e outras universidades que são daquele grupo de Ivy League, são as 8 universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos. São cursos de graça, tem legenda nos cursos em inglês, nas falas dos professores em inglês, então não tem desculpa, você pode conseguir um certificado, a única coisa pela qual você teria que pagar seria de fato o certificado, mas existem lugares que nem exigem certificações, o que importa é o que você está fazendo, como você está praticando o que você aprendeu, vai importar mais essa sua atuação do que necessariamente o fato de você ter um certificado. Eu poderia ter um certificado de curso de inglês, mas nunca ter praticado, então o que vai valer realmente é a prática. São muitas outras alternativas que você pode usar de também se descobrir enquanto você estiver nesse processo de descoberta do que fazer da vida. E eu sei que a gente tem a tendência de acreditar que a coisa precisa ser para ontem, como eu falei. Só que muitas vezes o tempo que você vai gastar agora não vai ser um tempo tão grande quanto a angústia que você vai poupar, quanto tempo, quantos recursos às vezes que você vai poupar lá na frente, quanto a terapia, os remédios que você vai pagar para poder equilibrar a sua saúde mental. Então talvez essa pausa possa ser o melhor caminho que você vai conseguir escolher para você, como se você se desse um tempo sabático até conseguir resolver essas questões emocionais e te tornar suficientemente maduro e pronto para tomar essa decisão. E não é sobre ter só 17, ou só 18, 19 anos, não é sobre idade, é sobre como eu me percebo, e aí nós somos diferentes de outras pessoas, como eu percebo a minha história, que essa história, essas minhas experiências me tornam capaz, me tornam pronta o suficiente para chegar a uma decisão. Algumas pessoas chegam aos 16, 17, outras pessoas chegam aos 30. E tá tudo bem, de onde que veio? Existe uma lei que diz que aos 20, aos 19, aos 18 eu já tenho que ter o meu diploma profissional não, mas já saber o que fazer da minha vida? Quem deu essa determinação? De onde ela partiu? E o que de mal vai acontecer se eu não seguir essa determinação que foi imposta? O que de mal vai acontecer se eu conseguir dizer não para os pais, se eu conseguir dizer não para um tipo de pressão? Vai causar ali um desconforto, eu vou me desinstalar de alguma forma, mas aquilo não vai te destruir, você vai continuar existindo. E por fim, eu sei que esse vídeo pode até chegar a jovens que possam sim ter um dos pais narcisistas, que podem ser controladores, que têm medo de perder os seus filhos, ou seja, que realmente tenham suas dificuldades pessoais ou suas disfunções emocionais, a permitir que os seus filhos batam asas, que façam escolhas boas para a vida. Essas coisas, mesmo sendo tristes, elas podem ser reais, mas no fundo, tirando algumas disfuncionalidades, grande parte das vezes a gente pode dizer que sim, os pais querem
o bem-estar dos seus filhos. E os pais, eles podem realmente ficar chateados, talvez eles possam ficar aí sem falar com seus filhos, porque infelizmente existe essa cultura de castigar o outro com o próprio silêncio, e o ruim é que a gente acaba reproduzindo esse comportamento, mas eles vão tender a aprender a necessidade que os filhos têm de crescerem, porque um dia foi assim com eles. E você também pode até fazer desse momento aquele grande diferencial na sua vida, sabe? Um momento de muito aprendizado. E se fazer essa decisão é difícil por conta dessa necessidade de corresponder aos pais, e aí você tem uma dificuldade de dizer sim ao que você mesmo quer e dizer não ao que eles querem, quem sabe agora pode não ser o momento de decidir. Mas é o momento, como eu já mencionei, de buscar ajuda para você lidar com essa necessidade emocional que você tem de aprender a se comunicar, para entender a melhor forma de fazer acontecer essa conversa, esse posicionamento de vida. E aí parar um pouco com essa decisão até que você aprenda a dizer, olha, eu entendo que você quer meu bem, eu entendo que você acredita que esse é o melhor caminho, mas eu preciso te dizer que eu explorei, que eu analisei alternativas, e eu também pude chegar a uma compreensão de que não é o melhor caminho para mim esse que você disse, mas o melhor foi esse aqui, ó, que eu obtive a resposta de acordo com a minha análise, com a minha pesquisa, com a minha dedicação. Eu quero muito ter seu apoio, sua boa participação nisso. Mas se nesse momento isso não for possível para você, eu vou entender. E eu vou esperar até que você possa também entender a minha decisão. Eu posso entender que também um dia você fez sua opção pelo que você acreditava ser melhor para você, e hoje quem precisa fazer isso sou eu. Por isso, eu quero pedir seu apoio, ter seu apoio seria fundamental. Eu quero muito que você esteja do meu lado, mas se isso não for possível para você agora, tá tudo bem. Percebe como tudo muda? Então, é sobre dar espaço para o outro também, para a decepção que eles, porventura, possam sentir por causa da sua negativa, porque você não disse sim porque eles achavam que era melhor. A gente decepciona todas as pessoas, como eu já disse, inclusive os nossos pais. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu peço que você possa aí curtir, compartilhar também com alguém que vai precisar escutar as verdades que estão aqui. E por hoje é isso. Me conta o que fez mais sentido para você e o que você gostaria de ver por aqui relacionado a desenvolvimento humano e também a saber o que fazer da vida. Beijos aleatórios aí pro seu pai, pra sua mãe e outro não aleatório pra você. Tchau, tchau, até a próxima.